a nossa convidada de hoje. A mãe é uma mãe solo, podemos dizer, uma mãe sozinha, e ela é mãe de uma criança com síndrome de autismo. Trata-se da Vanessa Liviramsky Guedes. Acertei o seu nome, Vanessa, boa tarde. Chega mais perto do nosso microfone, pode ser isso. E a gente convidou a Vanessa para saber detalhes de como é a vida de uma mãe, de uma família envolvida com a síndrome de autismo, que é uma doença que cresce a cada ano no conceito das famílias. Vanessa, boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem contigo? Tudo certo. Como você analisa essa situação? Você é uma mãe de autista, tem um filho de 4 anos de idade, pode até aproximar mais do nosso microfone, e eu gostaria de saber de você, na nossa bancada de hoje, antes de mais nada, agradecer a sua disponibilidade, né, para contar a sua história como mãe de autista aos ouvintes e telespectadores do nosso programa. Como é que é a vida de uma família ou de uma mãe e até mesmo de uma pessoa com a síndrome do autismo? Na verdade, assim, são desafios diários, né? O autismo, ou TEA, como é conhecido hoje, é um transtorno neurodivergente, né? A pessoa tem um transtorno neurológico e passa por diversas dificuldades. Cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança, assim como o transtorno. Cada um é de um tipo. São vários níveis, na verdade 3 níveis hoje, segundo o DSM-5. E cada criança ou cada pessoa dentro do espectro autista, ele tem suas dificuldades. Antigamente se dizia muito que não olha nos olhos e não conversa é autista. Hoje, os especialistas já percebem que não é bem assim. Tem autistas que conversam, que interagem socialmente, que olham nos olhos e que têm o transtorno. Tudo é diferente, são nuances diferentes para cada um. Você fala isso com propriedade, pois você vive numa família com um caso. Sim. Como é que foi identificado o espectro autista no seu filho? No CMEI, eles me solicitaram fazer uma avaliação, mas nós já sabíamos desde eu e o pai dele, a família toda, já sabia que ele era diferente, percebíamos desde sempre diferenças com outras crianças. Fomos através do SUS, fizemos avaliações e foi diagnosticado há cerca de 1 ano atrás. Fizeram os testes, passou pela neuropediatra e foi laudado como nível 2 de suporte. Nível 2. Nesse contexto de nível, você falava fora dos microfones, existem quantos níveis de espectro autista? 3 níveis. O nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Digamos, para simplificar, leve, moderado e severo. Certo. Que idade tem seu filho hoje? 4 anos. 4 anos. E como é que a família consegue levar adiante, principalmente o projeto de manutenção da qualidade de vida para as pessoas, no seu caso, o seu filho? Muito apoio, principalmente uma rede de apoio muito importante para nós, porque sem uma rede de apoio fica difícil a gente conseguir. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito grande, sou muito grata pela família que me acolheu, que está hoje fazendo suporte. Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, terapias separadas que a gente precisa fazer, são lutas diárias que a gente precisa manter e em casa continuar fazendo, não é só levar na terapia. Hoje é muito fácil, uma mãe, um pai vai e espera o filho no balé, espera o filho no futebol, enquanto os mães e pais de autista esperam nas terapias
para que as nossas crianças, nossos filhos, possam brincar com os filhos neurotípicos. Certo. Que comparativo interessante você acaba de fazer, né? Umas famílias buscam os filhos no esporte, no balé, e outras no tratamento psicológico, é isso? Psicológico, Psicológico, fonoaudiólogo, isso. terapeuta ocupacional, até fisioterapia em alguns casos. A manutenção de toda essa estrutura, Vanessa, ela custa caro. De onde vem o recurso? O Estado tem recursos para esse tipo de tratamento, de manutenção, ou não? Sim, aqui em São Miguel, eu particularmente faço no SUS, no NASF, que é um centro multidisciplinar oferecido por São Miguel. Sou muito grata, inclusive, pela Andréia, pela... Me fugiu o nome agora nesse momento. A Rosane, O João e a nossa fono, que fizeram maravilhas com o meu filho. Porém, nós sabemos que é pouco. Um dia por semana, 30 minutos. Nós sabemos que é pouco, principalmente nos transtornos mais severos. Precisaríamos de muito mais. sim. Aí, isso acaba se tornando caro, porque plano de saúde, hoje em dia, só com coparticipação, a gente paga 30% ou 50% de coparticipação, além da mensalidade, ecoterapia, terapia ocupacional. Inclusive, a Uniguaçu, hoje, ela tem o projeto onde os alunos, eles estão atendendo alguns filhos também Que nossos. boa notícia, hein? Sem custos também. Certo. Eu te pergunto isso porque eu estou imaginando, quando você tem constatação de pacientes com câncer, pacientes com HIV positivo, né? Esses pacientes têm um recurso do Ministério da Saúde para a manutenção de suas medicações. Esse caso da terapia para espectro autista, o número é cada vez maior de pacientes. Os governos deviam se mobilizar no sentido de viabilizar recursos também para esse tratamento. Sim, existe o BPC. Ah, existe. Existe. Só que muitos dos casos, não só no questão de autista, qualquer BPC que você for solicitar, normalmente você tem que optar ou receber o BPC, que é um salário, ou trabalhar fora. Porque é de acordo com a renda mensal. E para você ter um BPC e trabalhar, você tem que comprovar que não é suficiente, que a renda que você tem precisa disso. Então, você tem que ter atestados médicos, valores que você gasta nos médicos, nas terapias, etc., para comprovar que você gasta dinheiro além do que um salário mínimo para precisar trabalhar fora. E muitas vezes a gente precisa optar, ou a gente trabalha fora, ou a gente cuida dos filhos. E a gente sabe que quanto antes o diagnóstico, quanto precoce for, melhor é para a criança, porque consegue acompanhar as outras crianças. Eu acabei perguntando para você sobre o custo da manutenção. Tem custo alto, elevado, tem vários profissionais envolvidos. Um salário mínimo é pouco. insuficiente para esse trabalho. É pouco. Né? Muito insuficiente. Então é necessário aumentar o ganho, aumentar a renda. Com relação a isso, valores, a gente sabe que você está promovendo uma ação entre amigos, né? Correto. Porque o momento, imagino eu que chegou o momento que os recursos estão exauridos. Sim. Eu sou separada, o pai do Charles, ele ajuda, paga a pensão, só que acaba se tornando insuficiente porque tem que fazer testes. Sim. Os testes psicológicos que são necessários. No lugar mais em conta na cidade que eu encontrei foi a primeira bateria, R$ 1.950. A segunda bateria depende do resultado da primeira e torna-se em torno do mesmo valor. Somente para testes,
para poder você avaliar o grau e qual a necessidade para montar o plano terapêutico e daí, então, seguir com terapia individualizada, própria, específica para cada criança, cada caso. Então, eu acabei ganhando alguns brindes de vários comerciantes da cidade e estou fazendo uma rifa que vou vender para poder levantar o valor e fazer os testes do meu filho. Nós vamos usar um termo técnico para esse momento aí, Vanessa. Uma ação entre amigos. Ação entre amigos. Isso, uma ação entre amigos. A rifa, a Receita Federal interpreta como comercialização. E você está fazendo uma ação para recolher recursos para o tratamento da saúde do seu filho. Correto. Ação entre amigos. Essa live vai circular por aí e a gente está reforçando, então, que é uma ação entre amigos. Algum outro comentário que você tenha a fazer sobre essa situação de conviver e todo dia enfrentar administrar essa questão da doença do seu filho, Vanessa? Cada pai ou mãe ou familiar, ele passa por diversas situações, inclusive, como eu disse, nós precisamos de uma rede de apoio e às vezes até atendimento também, porque tem autistas não verbais, um pai e uma mãe que não escutam um eu te amo do próprio filho e a gente sabe o quanto é gostoso escutar do filho, mamãe, papai, eu te amo. E tem autistas não verbais, eles não verbalizam nada, eles não falam. Alguns autistas que têm crises que acabam se machucando, acabam machucando o próprio pai e a própria mãe. Então, são os níveis mais severos. Você assiste a qualquer coisa que você vê, as crianças que aparecem nos vídeos e coisas voltadas ao autismo, eles mostram muito essa parte mais severa. Tem o nível 2 de suporte e o nível 1 de suporte, que às vezes acaba até negligenciado por ser leve. E uma coisa assim que é muito triste, muito duro para um pai, mãe, familiar de autista, é a falta de conhecimento das pessoas. Ah, mas não parece autista. Autista não parece, ele tem um transtorno diferente, ele é diferente, como eu sou diferente, você é diferente, todo mundo tem suas diferenças, todo mundo tem suas dificuldades. Existem, sim, autistas inteligentíssimos, que são comparados a gênios, mas existem aqueles que não conseguem acompanhar, não conseguem aprender. Então, a rede de apoio é, acho, o mais importante para as famílias. Eu ouço as pessoas comentar, Vanessa, sobre o tratamento que as pessoas que não têm autistas na família veem as famílias com essa situação. Qual que é a tua visão, tem formado a respeito? A sociedade discrimina uma família ou um autista? Não acredito que seja uma discriminação pura e simples. Como eu disse, às vezes falta de informação. Sim. Seletividade alimentar. Não é porque a criança não sente fome, é porque a textura não é interessante, não é gostosa para ele. É como você segurar alguma coisa que te dá aflição. A mesma coisa para uma criança com seletividade alimentar, comer algo, sentir uma textura. Ah, isso é birra. Não, não é birra, é rigidez cognitiva. São diferentes. Ah, isso aí é falta de educação. Antigamente era muito assim. As pessoas, elas estão presas no passado, não pegam muitas informações, não ampliam o conhecimento, onde acabam levando isso para a vida. Se a pessoa acabar... Eu mesma, não vou mentir, antes do diagnóstico, eu tinha uma visão diferente, sim. Aprendi muito depois do diagnóstico, com a ajuda dos terapeutas que fazem acompanhamento do Charles, pessoal da AMA, aqui de São Miguel, que é o grupo das mães de autistas, que me passaram muitas informações. Passamos pelo luto, sim, porque é um baque
receber o diagnóstico, né? Mas a gente aprende muito, a gente amplia nosso leque de conhecimento e passa a perceber muitas coisas diferentes. Eu ouvi a Vanessa, uma mãe de um menino de 4 anos, é isso? Isso. Com espectro de autismo, clareando muito a visão das pessoas que não conhecem esse momento, não conhecem o interior, o contexto de uma família assim e as identificações do caso. A gente convidou a Vanessa para vir aqui, até porque existem muitos tabus, né? As pessoas não sabem, ela acabou de dizer, não têm conhecimento mais aprofundado e fazem diversas considerações a respeito dessa doença. Mas é um caso, a síndrome é um caso que cresce no mundo inteiro, a cada ano. E a gente não conseguiu fechar a pesquisa que estava tentando fazer hoje sobre o número de autistas que existe no mundo, no Brasil e em São Miguel do Iguaçu. Mas em São Miguel do Iguaçu, você que faz parte do grupo de mães, você tem um número aproximado. Quantos casos nós temos confirmados em São Miguel? Eu não tenho um número aproximado, Sim. Porque a diretora da AMA, hoje, ela está internada, então eu não consegui confirmar com ela, mas Sim. do nosso grupo, são 50 famílias que fazem parte, mas existem Sim. mais famílias dentro de São Miguel. Existe uma informação extraoficial de 73 casos próximo a isso? Próximo a isso. Somente em São Miguel. Somente em São Então Miguel. você dimensiona uma situação para o estado do Paraná, a mesma situação para o Brasil e para o mundo. Eu posso te dar um dado de 2014, se eu não me engano, nos Estados Unidos era uma criança para 150 crianças diagnosticadas com autismo e em 2022, se eu não me engano, 1 para cada 68. Estudo feito nos Estados Unidos. Então vejam só, uma a cada 168... 150 e 150. uma a cada 68 atualmente. Olha como evoluiu o número de autistas no mundo. Isso sem contar os autistas que estão sendo diagnosticados tardiamente. Sim. Depois dos 40, inclusive. Existe muito, né? Existe muito caso assim, que são identificados depois de adultos e que o baque, imaginamos nós, é o mesmo para a família, né? Acredito que sim. Vanessa, obrigado pela sua presença. Obrigado por ter vindo esclarecer em muito e trazer mais qualidade ao nosso programa. É um conteúdo espetacular esse. E que você tenha sucesso, que os seus amigos, como nós da 105, possamos ajudar você nessa ação entre amigos e reverterem recursos necessários para a sua luta diária com o seu filho. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição. Se quiserem entrar em contato comigo também, entrem em contato contigo, tu pode passar o meu contato. Ok. E eu vou conversando, vou tirando as dúvidas que eu puder. Orientando, né? Orientando da forma que eu puder. Foi a nossa convidada de hoje, desta sexta-feira de Primavera Brasileira. Obrigado, Vanessa. E nós vamos chegar ao final. Estamos no final do nosso espaço de notícias de AZ, já com 13h07 na cidade. 105,9. 105,9. De segunda a sexta, o melhor do jornalismo do rádio local. Vamos encerrar o nosso espaço de hoje, agradecendo a sua companhia, prometendo voltar, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, com a edição de Notícias de AZ, a de número 1900.